Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Centros Espíritas em Desencanto. Pois é, esta é uma série de 2 reflexões onde eu trarei alguns comentários e algumas impressões de visitas que eu tenho feito a centros espíritas aqui da minha cidade. Eu já fiz isso outras vezes. A última vez foi em 2013, quando eu ainda trabalhava no campo, na usina, e sempre que eu saía de férias eu tirava uma semaninha para poder conhecer alguns centros espíritas da cidade. Afinal, são mais de 120 centros espíritas. Desses, eu devo conhecer talvez uns 40, se muito, acho que nem chega a tudo isso. Então, tem muitos centros espíritas que eu ainda não conheço, né? E agora, em 2024, eu resolvi fazer a mesma coisa que eu fiz lá em 2013. Eu comecei a visitar alguns centros espíritas. Parte centros que eu já conhecia, parte centros que eu não conhecia, né? E o que eu vou relatar nessa série de 2 reflexões são as minhas impressões a partir dessas visitas, com o objetivo de trazer reflexões que possam ajudar principalmente os trabalhadores espíritas a repensar aquilo que se tem feito dentro dos centros espíritas, porque honestamente esta é uma boa expressão, né, que eu estou parafraseando, né, do famoso universo em desencanto. Mas aqui no caso, o quanto eu me desencantei, né, com esses centros espíritas e o quanto isso me fez refletir nas últimas semanas, né? Aqui no canal eu sempre falei bastante, né, dos problemas que a gente encontra dentro dos terreiros de Umbanda, mas agora, visitando centros espíritas, depois de tantos anos distante, eu não tive boas impressões. Então, eu espero que essas reflexões, de alguma forma, possam inspirar algum trabalhador espírita a, quem sabe, levar algumas ideias, né, para dentro das instituições. Bom, e eu quero começar com um ponto que é comum tanto entre os centros espíritas quanto os terreiros de Umbanda, que é a dificuldade que a gente tem de encontrar informações sobre as atividades da casa. É uma coisa impressionante. A maioria dos centros espíritas, pelo que eu tenho visto, pelo menos aqui na cidade, não tem nenhum canal de comunicação. Não tem um Instagram, não tem Facebook, não tem um site. Então, você tem pouquíssimas informações a respeito das atividades daquela casa, senão através de alguém que a frequente ou, como foi o canal que eu utilizei, através do site da Aliança Espírita Municipal. Então existe um movimento de aliança, né, que faz parte desse modelo religioso federativo, e ele consegue então reunir informações a respeito desse mundaréu de centro espírita que tem aqui, embora nem todos os centros espíritas apareçam nessa relação porque não são filiados, né? Não fazem parte dessa aliança, mas seja como for, a maioria faz parte. Então, através do site da Aliança Espírita aqui da cidade, eu consegui endereços e algumas informações, como por exemplo, dias de trabalho desses centros. No entanto, em 3 desses centros que eu escolhi para visitar, eu simplesmente cheguei seguindo as informações que constavam no site da Aliança e encontrei a casa fechada. Não tinha atividade nenhuma. Isto é, no momento em que a informação foi colocada no site, ele tinha, por exemplo, a reunião pública quarta-feira às 19h30. Mas por alguma razão, o centro não faz mais reunião nesse dia, só que essa informação não foi atualizada no site da Aliança. Então, o pouco canal que sobra de comunicação, ele ainda é desatualizado. E por que isso é um problema? Quando a gente conversa a respeito disso, né, com muitos espíritas,
A postura que frequentemente eu vejo é uma postura conservadora. Alguns já me disseram, por exemplo, coisas assim: o Espiritismo não é uma doutrina proselitista. E eu concordo. Ou seja, ninguém vai bater na porta da sua casa num domingo, 8 horas da manhã, perguntando se você quer ouvir a palavra de Kardec. Isso não vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, esse próprio movimento espírita diz que a maior caridade que se pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Então você tem, por exemplo, um monte de canal no YouTube que fala sobre Espiritismo, página no Instagram, no Facebook, tem bastante. Mas você não vê os centros espíritas se divulgando. Então há uma discrepância, porque o ponto de partida para grande parte das pessoas interessadas em conhecer o Espiritismo será a visita a um centro espírita. E é muito difícil você visitar um centro que você não encontra informação. Um centro que não tem uma página no Instagram, que não tem uma página no Facebook, ou um site sequer, não tem um telefone. Você chega lá na porta e encontra assim, centro espírita não sei o que, e só. Então, esse é um problema que se reflete no segundo ponto que eu quero trazer aqui hoje, que são os centros espíritas vazios. Olha, honestamente, eu estou chocado com o quanto os centros espíritas estão vazios. E essa é uma questão que não é de hoje que eu trago aqui no canal, mas nessa empreitada que eu tenho feito de visitar centros espíritas, até o momento, eu não encontrei um centro espírita cheio. A maioria dos centros espíritas que eu tenho visitado conta com uma média de 10 a 20 pessoas por reunião pública. E geralmente esses centros têm facilmente lugar para 50, 60, 70 pessoas. Então, quando eu olho o que eu tenho visto de público nos centros espíritas hoje, com aquilo que eu me lembro de ter visto em 2013, quando eu fiz a minha última peregrinação por vários centros espíritas, eu vejo uma diferença absurda. Os centros espíritas estão vazios. E eu acredito que, ao menos em parte, esse esvaziamento tem a ver com a falta de divulgação do centro, que muitas vezes está naquela localidade há 20, 30 anos, mas que recebe sempre as mesmas pessoas. Tanto que, em vários desses centros que eu visitei desde o começo do ano, quando eu chego, as pessoas olham com espanto, sabe? Olham você assim de cima e embaixo, e elas são receptivas, né? No sentido de seja bem-vindo, fica à vontade e tal, isso é bacana. Mas é nítido que elas percebem que eu sou uma pessoa de fora. Por quê? Porque frequentemente as pessoas que estão frequentando esses centros espíritas são sempre as mesmas. Então esse é um ponto importante que eu espero que alguma liderança espírita de algum centro ouça essa reflexão para refletir. Como é que se pode falar que a maior caridade que se deve fazer no Espiritismo é a sua divulgação e, ao mesmo tempo, você contar com centros espíritas que não tem sequer uma placa na sua porta dizendo quais são os dias de atividade? Entendem a incoerência disso? E se a gente considerar que nós estamos num mundo profundamente digital, é completamente anacrônico você não ter, no mínimo, uma rede social para falar das atividades. Então, esse é um ponto que precisa ser refletido. Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui hoje, que também é objeto do meu espanto, é o quanto eu tenho visto centros espíritas mal cuidados. Aqui eu quero fazer uma observação. Via de regra, os centros espíritas aqui de Uberaba sempre foram simples, pelo menos a maioria dos que eu conheço são centros espíritas simples. No entanto, o que eu tenho encontrado agora são centros espíritas mal cuidados, desleixados. Num desses centros espíritas, a impressão que eu tive é que ninguém passava um pano naquelas cadeiras, talvez há anos. As cadeiras de plástico que eram brancas estavam encardidas. O chão estava visivelmente sujo.
Parece que alguém assim mal passou um paninho molhado ali, talvez umas 2 semanas atrás, e eu fiquei, gente, um centro que eu visitei, aqui é comum isso, os centros têm um quadro, né, um quadro negro desses de escola, né, que geralmente usa ali para deixar recado, fazer estudo, alguma coisa. O quadro estava completamente danificado, quebrado, e aquilo não parecia ser nada recente. Vários desses centros, a pintura descascando, desbotando, com mofo, infiltração visível. Então, assim, uma coisa é simplicidade. Não estou dizendo que centro tem que ter luxo. Simplicidade, a posse do necessário. Mas simplicidade com zelo. Simplicidade com cuidado. A impressão que eu tive visitando esses centros é que eles são desleixados. E eu já falei disso aqui no canal algumas vezes, essa é uma incoerência que a gente encontra no movimento espírita, porque quando você chega na porta dos centros espíritas, frequentemente você só vê carrão, porque o público que geralmente frequenta centro espírita é classe média, isso não é novidade, foi assim desde que o movimento começou no Brasil. Então você vê uns carrões lá de fora, as pessoas muito bem vestidas e o centro extremamente mal cuidado, a impressão até de abandono. Então isso me soa incoerente. E nessa minha peregrinação, repito, eu tenho encontrado muitos centros espíritas desleixados, muitos centros espíritas mal cuidados, seja em relação à pintura, à conservação. Então, enfim, nessa primeira reflexão eu quis pincelar esses 3 pontos. Na próxima reflexão eu trarei outros. E como eu disse, meu objetivo aqui não é atacar, não é cutucar, não é nada disso. Eu estou simplesmente trazendo impressões de alguém que depois de muitos anos, sem frequentar centros espíritas e tendo feito isso boa parte da sua vida, tem retornado, tem visitado esses centros espíritas e infelizmente eu tenho me desencantado com as coisas que eu tenho visto. Os centros espíritas que eu estou vendo hoje lembram muito pouco os centros espíritas que eu visitei há 11 anos atrás. Então, eu espero que essa reflexão de alguma forma ajude. Um abraço e até a próxima.